Capítulo 10 do habeas corpus e seu processo. Artigo 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Artigo 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Parágrafo único. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal. Artigo 648. A coação considerar-se-á ilegal. Inciso 1. Quando não houver justa causa. Inciso 2. Quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei. Inciso 3. Quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo. Inciso 4. Quando houver cessado o motivo que autorizou a coação. Inciso 5. Quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza. Inciso 6. Quando o processo for manifestamente nulo. Inciso 7. Quando extinta a punibilidade. Artigo 649. O juiz ou tribunal, dentro dos limites da sua jurisdição, fará passar imediatamente a ordem impetrada, nos casos em que tenha cabimento, seja qual for a autoridade coautora. Artigo 650. Competirá conhecer, originariamente, do pedido de habeas corpus. Inciso 1. Ao Supremo Tribunal Federal, nos casos previstos no artigo 101, inciso 1, a linha G da Constituição. Inciso 2. Aos tribunais de apelação, sempre que os atos de violência ou coação forem atribuídos aos governadores ou interventores dos estados ou territórios e ao prefeito do Distrito Federal, ou a seus secretários ou aos chefes de polícia. Parágrafo 1º. A competência do juiz cessará sempre que a violência ou coação provier de autoridade judiciária de igual ou superior jurisdição. Parágrafo 2º. Não cabe o habeas corpus contra a prisão administrativa, atual ou iminente, dos responsáveis por dinheiro ou valor pertencente à fazenda pública, alcançados ou omissos em fazer o seu recolhimento nos prazos legais, salvo se o pedido for acompanhado de prova de quitação ou de depósito do alcance verificado, ou se a prisão exceder o prazo legal. Artigo 651. A concessão de habeas corpus não obstará nem porá termo ao processo, desde que este não esteja em conflito com os fundamentos daquela. Artigo 652. Se o habeas corpus for concedido em virtude de nulidade do processo, este será renovado. Artigo 653. Ordenada a soltura do paciente em virtude de habeas corpus, será condenada nas custas a autoridade que, por má-fé ou evidente abuso de poder, tiver determinada coação. Parágrafo único. Neste caso, será remetido ao Ministério Público cópia das peças necessárias para ser promovida a responsabilidade da autoridade. Artigo 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. Parágrafo 1º. A petição de habeas corpus conterá: a linha A. O nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação, e o de quem exercer a violência, coação ou ameaça. A linha B. A declaração da espécie de constrangimento ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que funda o seu temor. A linha C. A assinatura do impetrante ou de alguém a seu rogo, quando não souber ou não puder escrever,
e a designação das respectivas residências. Parágrafo 2º. Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. Artigo 655. O carcereiro ou o diretor da prisão, o escrivão, o oficial de justiça ou a autoridade judiciária ou policial que embaraçar ou procrastinar a expedição de ordem de habeas corpus, as informações sobre a causa da prisão, a condução e apresentação do paciente ou a sua soltura, será multado na quantia de R$ 200.000 a um conto de réis, sem prejuízo das penas em que correr. As multas serão impostas pelo juiz do tribunal que julgar o habeas corpus, salvo quando se tratar de autoridade judiciária, caso em que caberá ao Supremo Tribunal Federal ou ao Tribunal de Apelação impor as multas. Artigo 656. Recebida a petição de habeas corpus, o juiz, se julgar necessário e estiver preso o paciente, mandará que este lhe seja imediatamente apresentado em dia e hora que designar. Parágrafo único. Em caso de desobediência, será expedido mandado de prisão contra o detentor, que será processado na forma da lei, e o juiz providenciará para que o paciente seja tirado da prisão e apresentado em juízo. Artigo 657. Se o paciente estiver preso, nenhum motivo excusará sua apresentação, salvo: inciso 1. Grave enfermidade do paciente. Inciso 2. Não estar ele sob a guarda da pessoa a quem se atribui a detenção. Inciso 3. Se o comparecimento não tiver sido determinado pelo juiz ou pelo tribunal. Parágrafo único. O juiz poderá ir ao local em que o paciente se encontrar, se este não puder ser apresentado por motivo de doença. Artigo 658. O detentor declarará a ordem de quem o paciente estiver preso. Artigo 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido. Artigo 660. Efetuadas as diligências, o interrogado, o paciente, o juiz decidirá fundamentadamente dentro de 24 horas. Parágrafo 1º. Se a decisão for favorável ao paciente, será logo posto em liberdade, salvo se por outro motivo dever ser mantido na prisão. Parágrafo 2º. Se os documentos que instruírem a petição evidenciarem a ilegalidade da coação, o juiz ou tribunal ordenará que cesse imediatamente o constrangimento. Parágrafo 3º. Se a ilegalidade decorrer do fato de não ter sido o paciente admitido a prestar fiança, o juiz arbitrará o valor desta, que poderá ser prestada perante ele, remetendo, neste caso, à autoridade os respectivos autos, para serem anexados aos do inquérito policial ou aos do processo judicial. Parágrafo 4º. Se a ordem de habeas corpus for concedida para evitar ameaça de violência ou coação ilegal, dar-se-á ao paciente salvo-conduto assinado pelo juiz. Parágrafo 5º. Será incontinenti enviada a cópia da decisão à autoridade que tiver ordenado a prisão ou tiver o paciente à sua disposição, a fim de juntar-se aos autos do processo. Parágrafo 6º. Quando o paciente estiver preso em lugar que não seja o da sede do juízo ou do tribunal que concederá a ordem, o alvará de soltura será expedido pelo telégrafo, se houver observadas as formalidades estabelecidas no artigo 289, parágrafo único, infine, por via postal. Artigo 661. Em caso de competência originária do Tribunal de Apelação, a petição de habeas corpus será apresentada ao secretário, que a enviará imediatamente ao presidente do tribunal ou da Câmara Criminal, ou da turma que estiver reunida, ou primeiro tiver de reunir-se. Artigo 662. Se a petição contiver os requisitos do artigo 654, parágrafo 1º, o presidente, se necessário, requisitará da autoridade indicada como coatora informações por escrito, faltando, porém,
qualquer daqueles requisitos, o presidente mandará preenchê-lo logo que lhe for apresentada a petição. Artigo 663. As diligências do artigo anterior não serão ordenadas se o presidente entender que o habeas corpus deva ser indeferido in limine. Nesse caso, levará a petição ao tribunal, Câmara ou turma, para que delibere a respeito. Artigo 664. Recebidas as informações ou dispensadas o habeas corpus, será julgado na primeira sessão, podendo, entretanto, adiar-se o julgamento para a sessão seguinte. Parágrafo único. A decisão será tomada por maioria de votos, havendo empate. Se o presidente não tiver tomado parte na votação, proferirá voto de desempate. No caso contrário, prevalecerá a decisão mais favorável ao paciente. Artigo 665. O secretário do tribunal lavrará a ordem que, assinada pelo presidente do tribunal, Câmara ou turma, será dirigida por ofício ou telegrama ao detentor, ao carcereiro ou autoridade que exercer ou ameaçar exercer o constrangimento. Parágrafo único. A ordem transmitida por telegrama obedecerá ao disposto no artigo 289, parágrafo único, infine. Artigo 666. Os regimentos dos tribunais de apelação estabelecerão as normas complementares para o processo e julgamento do pedido de habeas corpus de sua competência originária. Artigo 667. No processo e julgamento do habeas corpus de competência originária do Supremo Tribunal Federal, bem como nos de recursos das decisões de última ou única instância denegatórias de habeas corpus, observar-se-á, no que lhes for aplicável, o disposto nos artigos anteriores, devendo o regimento interno do tribunal estabelecer as regras complementares. Livro 4.